Quem sabe se por isso mesmo chegaste à realeza, para que em tal situação estivesses pronta para agir. Gente, essas palavras de Mardoqueu são extraordinárias. Eu penso em algumas dioceses aqui no Brasil, tem pequenas dioceses que estão preservadas. Pequenas não, às vezes são dioceses grandes, mas dioceses que estão preservadas. Vocês venham renascem e dizem, meu Deus, na minha diocese não acontece isso. Você ouve o relato de outros seminaristas, né? Falando de desmandos no meio do clero, perseguições no seminário, gente contra o Papa, heresia sendo ensinada em sala de aula, não sei o que, etc e tal. Alguns que vivem nessas dioceses, que são raras, mas existem e são protegidas, podem dizer, ufa, ainda bem que na minha diocese não tem isso. Essa é a atitude inicial de Esther, que diz assim, ufa, ainda bem que eu estou no Palácio Real. Mardoqueu diz para ela, não pense que você vai salvar a sua vida, porque você está no Palácio Real, porque você está num seminário protegido, porque você está numa paróquia de ouro, porque você está na sua pequena ilha de paz. Mardoqueu diz para Esther, se você não agir agora, a salvação e a libertação virão aos judeus. A salvação virá, a libertação virá. Não por você, virá de outro lugar. Não pense que Deus depende de você. Se você não colaborar com a salvação do povo de Deus, a salvação virá de outro lugar. E você perecerá. Deus colocou você, Esther, no Palácio Real. Para quê? Você, privilegiada, tivesse a ocasião de colaborar com Deus. Isso é um privilégio. Dar sua vida para colaborar com Deus. Agora, se você não fizer isso, se você não arriscar a sua vida por Deus e pela salvação do povo de Deus, não se preocupe. Deus salvará o seu povo apesar da sua traição, apesar da sua covardia, apesar da sua safadeza, apesar da sua mesquinharia, apesar da sua vileza, apesar de você ser um verme. Deus salvará o povo, apesar de você ser um padre, traidor, herege, safado, imoral, adúltero. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora, sua desgraça vestida de estola e casula, seu blasfemo, seu cachorro, seu danado ao inferno com Satanás e com os seus anjos. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu cão luciferino. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu servo das trevas. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, raça de víboras e não de Abraão. Deus salvará o seu povo, apesar de você. Mas se você foi colocado no Palácio Real, se você foi colocado no seminário, se você foi colocado no sacerdócio, se você foi coroado de glória e de esplendor no dia da sua ordenação, com vestes de rei, revestido de casula, ungido como um rei, se você é rainha como Esther, se você é rei, sacerdote do Altíssimo, é porque Deus quer usar você para a salvação do seu povo. Se você, víbora perversa, trair esta vocação, Deus salvará o seu povo sem você, e você perecerá. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Deus nos fez sacerdotes para fazermos o bem à sua igreja. E precisamos estar dispostos a dar a vida. Seja homem, e não um espectro de homem. Viril, corajoso e de valor. Dê sua vida. O martírio é o heroísmo cristão.
No entanto, meus queridos, Esther responde. Esther diz assim: procura reunir todos os judeus que se encontram em Susa, e fazei um jejum por mim. Nada comais e bebais durante 3 dias e 3 noites. Também eu, com minhas escravas, jejuaremos da mesma forma. Depois me apresentarei ao rei. E agora vem a parte mais importante. Mesmo contrariando o preceito, e se for preciso morrer, morrerei. Se for preciso morrer, morrerei. Reúnam